Começando mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. E você que já está por aqui, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e dar um like. E também lá no nosso Instagram, Pod Café com você, para você ficar por dentro de todas as novidades e de quem são as próximas entrevistadas aqui do Pod Café. E a minha convidada, gente, já chegou por aqui. É a Letícia Ferreira. Ela é estrategista de marketing digital. Vai trazer muito conteúdo aqui, inclusive muitas dicas para as redes sociais das empreendedoras. Então, fica por aqui, que antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. A Biscoito Vise, são biscoitos amanteigados, gente, sem conservante. Ela faz encomenda para festas, eventos, por corporativo. Então entra lá no Instagram dela, você que está pensando em dar um presente para o seu cliente personalizado agora no final do ano, é uma super dica. E também a Saboaria Conexão, são sabonetes feitos por uma terapeuta holística e energética. Então ela faz encomenda também para festas, para eventos. Já segue ela que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E agora chegou a hora da gente começar o nosso bate-papo com a Letícia Ferreira. Letícia, eu tô super feliz em tê-la aqui no Pod Café. Na verdade, gente, a Letícia, ela é a patrocinadora oficial aqui do Pod Café. E a gente quis muito trazer ela porque ela tem muita bagagem, muito conhecimento aí no marketing digital. E as empreendedoras têm muita dificuldade. Então é uma honra ter você aqui no Pod Café. Pode se apresentar, falar um pouquinho de você, de como você começou suas atividades profissionais. Obrigada, Mel. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo o meu trabalho com as meninas. Eu sou da área de marketing e divulgação há muito tempo, né? Eu fiz um tempinho de design, e aí eu vi que não era isso que eu gostava, e fui para a área de publicidade e propaganda, foi onde eu me encontrei de verdade, né, nessa área, e aí veio toda a minha trajetória profissional, né? Então, eu comecei desde bastante tempo, já me vejo empreendedora há muito tempo. E como né? você começou? Qual foi o seu primeiro emprego, assim? Você já foi CLT? Já fui CLT. Lá no comecinho, eu comecei numa empresa onde meu irmão trabalhava, né? Eu tinha lá para os meus 18, 19 anos, ele fez uma indicação por um curso que eu já tinha feito. Né, um curso profissionalizante na ETEC, e aí ele me dava dois mundos. Um era a parte de hardware, onde eu aprendi a consertar a máquina, toda a parte do computador, né, montagem do computador, e também uns softwares que tinha lá, as edições no Adobe, Photoshop, tinha outros, né, criação de site. Então ali já me despertou uma curiosidade, um interesse. E aí eu entrei nessa empresa, né, primeiro por essa indicação, para ficar na parte ali do estoque, na manutenção de equipamentos e tal, e aí eu vi que realmente não gostava muito daquilo. Mas me mantive, né, porque era a minha principal fonte de renda, então trabalhei lá durante 4 anos, foram 4 anos bem legais, assim. E você fez algum curso nesse tempo? Alguma graduação? Eu tava fazendo, aí eu fiz design, né, um período, aí vi que não era aquilo que eu queria. Meu pai falou, não, faz mais um semestre para ver se de fato se você não quer isso de fato, ou se é isso que você quer, né? E aí eu fiz mais um semestre, acabei falando, não, acho que não é para mim. Tinha parte de geometria, analítica, cálculo. Eu falei assim, acho que eu não vou me encontrar aqui. E aí, tinha também a outra parte de desenho online. Aí eu fui vendo a parte de estratégia, fui gostando mais. E aí eu falei assim, não, eu vou pular de design para publicidade e propaganda, que era uma coisa que eu achei que ia funcionar melhor para mim. Se identificou. Sim, e dito e feito. Aí eu fui para a parte de publicidade e propaganda, me encontrei, fiz os meus 4 anos de formação. Olha, que legal. E enquanto isso eu estava trabalhando nessa empresa, né? A gente ainda estava lá, eu estava no estoque, eu tenho um amigo lá super querido que continua na empresa, porém a empresa precisou mudar, né? Era uma empresa bem grande, e aí o estoque não comportava por quantidade de projeto que eles tinham. E aí eles foram mudar para um lugar muito mais distante para mim, que eu já levava 2 horas para chegar até lá. E aí eles iam mudar para quase 3 horas de distância. Nossa. E aí para mim não ia funcionar por conta da faculdade também, né? Não ia dar tempo de chegar e tal. Aí eu preferi falar, não, vamos fazer um acordo, vamos ver o que dá para fazer para eu poder sair de uma forma amigável, né? Porque eu gosto da empresa, gosto das pessoas que ainda trabalham por lá. E aí a gente encerrou no último minutinho, o chefe ainda perguntou, deixar aquele... Não queria te liberar. Não, deixou aquele pontinho de dúvida, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho, eu quero ir para minha área mesmo. E eu precisava do estágio, né? Estágio remunerado.
dentro da minha área para a conclusão da faculdade. Sem o estágio, na época, a gente não concluía. Eu falei, então é a minha deixa para eu conseguir ir para minha área. Aí fui. Saí de lá com muito aperto no coração, falando o que vai ser, né? Da minha carreira e consegui. Aí saí de lá, pouco tempo depois eu já arrumei o estágio dentro da minha área para trabalhar numa agência. Foi trabalhar numa agência de publicidade. De publicidade e marketing, muito legal. Fazer estágio, né? Era o estágio. Fazer estágio, E aí, por conta do estágio, o valor financeiro não era equiparado ao da empresa que eu trabalhava, registrada, bonitinha, né? Então, ali já começou um quê de empreendedorismo, já comecei a ver algumas coisinhas para fazer, vendia pão de mel, comecei a ir atrás de outras frontes para agregar. Num paralelo para agregar a renda. Agregar renda. E aí, consegui, assim, ir mantendo, já não morava mais com os meus pais, já tinha minha renda, minhas despesas, minhas coisinhas. Já que você casou? Nós fomos morar juntos, na verdade. Tinha um namorado. Né? Isso, eu e meu namorado, a gente foi morar junto. Hoje a gente já tá morando junto há 10 anos. Continuamos juntos, firme e forte. Que bom! 12 anos de relacionamento. Com 4 pets. Olha! 4 pets e meus 2 cunhados, irmãos dele, também moram com a gente, né? Nessa trajetória aí, eles vieram depois, lá na frente, eles vieram morar com a gente. Era uma coisa que ele também não abria mão. Desde o começo, ele falou, olha, eu sinto que meus irmãos vão vir morar com a gente, isso é um problema. Eu falei que não seria um problema. E eles eram novos? E, eles são bem mais novos, né, do que meu marido. Quando eles vieram pra cá morar com a gente, a menina tinha 13 e o menino tinha 15. Nossa, 2 adolescentes. 2 adolescentes e nós também 2 adolescentes, né, que quando eles vieram, eu tinha 23. Então, eles vieram morar com a gente e eu também era bem novinha. Tava aprendendo, né, o que era a vida. E aí, acho que foi isso do meu trabalho. Eu fiquei lá nessa empresa de marketing 1 ano e pouco, até se encerrar o meu contrato. E aí, no finalzinho mesmo do meu contrato, foi onde eu tive a perda da minha mãe, né? Nossa. E aí, minha mãe, a gente não esperava, sou eu e o irmão. Nós não esperávamos, porque... Enfim, minha mãe estava bem, estava tudo tranquila, fazendo exames, né? Normal, acompanhamento no médico. Ela tinha problema de rins. E aí, no fim, ela precisou colocar um acesso para fazer... Como hemodiálise? Chama? Hemodiálise. Ela colocou um acesso e aí deu problema nesse acesso, ela precisou ficar internada durante um tempo. E aí desencadeou um monte de coisas. Foram 45 dias no hospital, bem pesado, assim, uma rotina muito doida. Ela meu era irmão, nova, meu né, pai. Letícia? Minha mãe era bem nova, a gente não esperava. Meu pai já tinha muitos problemas de saúde, né? Então a gente achava, assim, é que a gente não pode falar, né? Mas a gente achava que talvez meu pai fosse primeiro. Por todas as coisas que ele já vinha apresentando, né, durante o decorrer da vida. E minha mãe não, minha mãe era uma pessoa super nova, super ativa também, não tinha muitos problemas de saúde aparentes, né? E aí, enfim, teve essas questões e ela acabou vindo a falecer. Entendi. Você estava se desligando, você estava nessa agência ainda no estágio? Tava na agência, ainda estava dentro do contrato, né? Mas bem ali perto do finalzinho mesmo do contrato. E aí aconteceu isso. E aí, um mês depois, é o que eu falei, os meninos vieram morar com a gente, né? Então, foi tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí, os meninos vieram, aí, pouco tempo depois também, no finalzinho do ano, acabou meu contrato, não fui efetivada por, enfim, questões também da empresa. Dentro dessa agência, eu fazia... a parte de BI para grandes empresas, né? E então, eles trabalhavam também com projetos. E aí, eu fui contratada para um projeto específico. E aí, no final do ano, esse contrato com a empresa finalizou. E aí, eles não conseguiram me efetivar, né? Dentro da agência. Então, aí, eu acabei saindo também. E aí, veio, como você falou, veio tudo ao mesmo tempo. Foi a saída da empresa, a vinda dos meninos e a perda da minha mãe. Nossa, que loucura. Então, foi bastante coisa ao mesmo tempo. E eu tava ali com os 23 anos. Super nova. Tentando entender o que é a vida, né? Como que funciona. E aí, aconteceu tudo isso. E você foi fazer o quê depois? Depois disso, eu tive um tempinho ali, né? No finalzinho do ano. Aí, eu fui atrás de clientes para fazer o que eu sabia fazer. Fora, né, os outros empreendimentos, que eu fui vender roupa, então eu entregava nas estações, fora os pães de mel. Você fazia um pouco de tudo, porque tinha que ter uma renda. Além de tudo, tava já com o emocional
um pouco abalado, né? Assim, a perda em si, pra mim, acho que foi tranquila. Eu consegui aceitar muito bem. Mas esse decorrer aí que a gente não conta, né? Porque as contas não param, a gente precisa continuar ali, se motivar, tirar força, Sim. sabe Deus da onde. E aí você fazia tudo nessa época. E aí eu ia fazendo de tudo um pouco. Porque eles eram crianças, né? Não eram demais, não podia trabalhar. Não e podiam vocês também trabalhar. tinham que... Eles foram Que bem manter. parceiros, assim, também. Eu entendi o lado deles, que eles estavam passando por um desligamento, que o pai fez com que eles tomassem rumo da vida deles, sem apoio, né? Sem nada. Então, eles vieram Eles morar também com a já gente. não tinham mãe nessa... Não tinham mãe. A mãe deles Nossa. faleceu. Eu nem conheci, na verdade, né? Ela Entendi. faleceu... Eles eram bem novinhos. Então, moravam com o vô, aí ficaram com o pai. Aí, o pai também com a madrasta. E acabou deixando eles virem morar com a gente. Então, eu entendi o lado deles, né? Essa perda deles, do pai, E você da foi mãe. super acolhedora. E Que aí, bacana. acolhi. Foi. E aí, hoje a gente tem essa nossa família, né? É uma família linda. Que nós montamos. E foi assim. E aí eu vendia os pães de mel, eu vendia a roupa. Aí o menino tava ficando um pouco mais velho, aí eu já falei pra ele, falei, ó, você vai ver lá no mapa do metrô, as estações, vai contando. Aí quando chegar na estação, você encontra a pessoa na catraca, você entrega. Então foi assim, sabe? Eles Tirando colaboravam, todo mundo. Colaborava, tirando de pouquinho em pouquinho, daqui e dali, apertando. Aí eu peguei seguro-desemprego também, dei uma tranquilizada, mas eu falei, não dá. Não é suficiente, a gente tá em muita gente, a gente precisa de mais renda. Então, eu comecei a estudar um pouco do marketing digital, sobre posicionamento, o que eu poderia fazer para agregar, para, teoricamente, trabalhar menos, ganhar mais, né? Sem muito esforço o desgaste de ficar, porque tinha dias que a gente ia entregar roupa, a gente ficava o dia inteiro no metrô Verdade. esperando, porque às vezes Eu já entreguei muita roupa no metrô. E é uma briga ali pra ver quem vai passar a maquininha primeiro, porque tem muita gente que empreende que ainda entrega. Apesar de hoje ter os links aí de pagamento, mas ainda o metrô funciona como uma fonte de entrega, sim. Sim, e ajuda muito, né? Porque tem muitas conexões, então às vezes eu tinha que passar o dia no metrô, porque uma entrega de manhã antes da pessoa ir trabalhar, então ela passa pela estação, pega a peça, aí na hora do almoço eu já tinha outras entregas para fazer, então eu corria. Você ficava por ali até para economizar também. Também, e a gente já combinava na catraca que era para não sair, né? Para não gastar passagem e tudo mais, e foi sendo assim, a gente foi fazendo tudo o que dava, da forma como dava, apertando aqui e ali, e aí eu fui estudando mais profundamente sobre posicionamento, sobre a internet no geral, né, não só rede social, mas o posicionamento, site, Google, as alcance, estratégia, isso em paralelo com o que eu já tinha aprendido também na faculdade, né, porque nesse tempo eu já tinha feito minha formação, e aí eu fui atrás de entender como que eu poderia usar a minha formação para me beneficiar, né, para ofertar um trabalho. E aí caiu muito no social media. E aí eu fui atrás de clientes, fui buscando pessoas que tinham interesse, que não tinham posicionamento, que tinham vontade de crescer, de ter negócios posicionados. E aí eu fui atrás. Eu assistia muito um podcast de finanças da Natália Arcuri. E aí ela fez um reality dentro desse programa, né, no YouTube mesmo. E aí ela entrevistava, fazia a mudança da vida da pessoa em 4 semanas. E aí ela abria a mente da pessoa mesmo para colocar a pessoa como um negócio. E aí eu falei assim, acho que tá aí uma oportunidade. Ela tá uma mudança de mentalidade ali que ela no podcast dela. Uma mudança de mentalidade, ela entrava na vida da pessoa, reestruturava, mudava a mentalidade e fazia com que a pessoa se enxergasse como negócio. Falei, olha, se a pessoa se enxerga como negócio, eu tenho uma oportunidade de negócio ali. Então, eu vou ofertar o meu trabalho para essas pessoas para colocarem elas no digital. Interessante. Então, você prospectava quem participava desse podcast. Não era um podcast, era um programa mesmo. Era um reality. Que legal! Foi muito legal. E aí, eu consegui o contato, assim... Não sei se outras pessoas tiveram essa mentalidade, mas de 10 pessoas eu consegui contato de pelo menos 5 pessoas ali para fazer 1 a 1, para tentar ofertar meu trabalho. E aí a primeira que topou, que falou, gostei, acho que faz muito sentido, foi a Grazi. E ela é uma polidancer, a primeira do Brasil, inclusive. Muito legal. E aí ela abriu as portas para mim, a gente fez um trabalho bem legal, ela tem cursos.
Então, a gente ajudou ela nesse posicionamento, na frequência, nas redes sociais. Eu falo a gente porque ali eu tinha uma amiga por trás, né? Que tava me dando um incentivo. Entendi. Né, você consegue. Mas eu não via aquilo como negócio. De jeito nenhum. Pra Não! mim, aquilo era uma segunda fonte. Eu precisava de uma principal, né? E aí... Você não se enxergava ali empreendedora, então, nesse momento. Eu me enxergava em outras coisas, mas eu não via que ali a minha área, aquilo que eu estava ofertando, podia ser um negócio. Entendi. Sabe? Eu achava que, sei lá, tinha que ter um produto físico, que eu tinha que... uma loja, alguma coisa assim, que o online não ia me trazer. E aí eu falava, não, tá bom, fora isso, que é um trabalhozinho que eu faço, o que eu posso fazer mais? E aí eu comecei a pensar em procurar empresas maiores, porque eu falei, se isso me fizer uma profissional qualificada, se eu tiver uma postura de agência, alguma coisa assim, aí eu posso considerar como um negócio. Mal sabia que eu já era um negócio. E aí, mais posicionamento, você não te enxergava, né? Mais de você mesmo. É muito isso de se auto-sabotar mesmo, né? É verdade. E acho que todo mundo passa por isso, né? Com todo certeza. mundo enfrenta, em algum momento. E aí eu falei, tá bom, vou buscar empresas um pouco maiores, então. Meu trabalho com a Grazi tá funcionando, tá fluindo, ela tá gostando. Vou atrás de outras mulheres empreendedoras ou de negócios locais. Enfim, fui atrás. Aí cheguei num garden muito próximo à minha casa e fui ofertar o meu trabalho pra eles, né? Porque eu vi que Você foi pessoalmente ali. Eu fui pessoalmente, bonitinha lá, bater na porta, com a cara e com a coragem. E perguntei, falei, vocês têm alguém que faz as mídias? Vocês trabalham? Ah, não, a gente não trabalha. Tem como você deixar um currículo? Falei, peraí, eu moro aqui do lado, eu imprimo o currículo e trago. Fui em casa, peguei o currículo, imprimi e levei. Quando eu levei, o dono quem recebeu. E ele olhou a estrutura do currículo e ele falou, tá muito bonito, muito bem apresentado. A estética, né? Porque eu não fiz um currículo simples. Eu coloquei uma foto, coloquei as cores, enfim, que eu gostava. E entreguei pra ele e falou, quem fez? Eu falei, foi eu que fiz. Ele falou, então, peraí. A gente pode bater um papo um tal dia, marcou já uma entrevista mesmo, falando porque eu gostei, eu acho que você tem potencial e eu vou te contratar para trabalhar na área de marketing da empresa. Nossa! E assim, eu fui lá buscar um emprego. E saiu empregada. E saí empregada na minha área, que era o que eu tinha essa dúvida. Na verdade, né? você foi atrás de um cliente, né, para empreender e saiu empregada. Saí empregada. E aí ele me chamou pra dentro, ele quis agregar, né, pra empresa dele também. Eu falei, tudo bem, a gente pode fazer assim, e aí foi. Fiz lá as artes, comecei na divulgação, tive alguns treinamentos. Só que além do cargo que ele tinha me proposto, eu estava fazendo muitas outras funções, muitas outras atividades. Então, eu precisei ficar na loja, e aí eu aprendi a vender. Eu precisei ficar em reposição de estoque, de mercadoria. E era garden, né? Então, era várias plantas, várias coisas. E aí eu trabalhava muito. Eu fui aprender. E assim, é comércio, né? Então, não tem folga praticamente. É 6 por 1 e olhe lá. Trabalhava sábado e domingo. Sábado, domingo, segunda, sexta, sem parar. Nossa. E aí foi assim, foi indo. E aí eu fui descobrindo também dentro disso o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava de fazer. Da parte de fotografia, divulgação. Então, antes um pouquinho do Garden, eu já tinha feito algumas fotos, né, para levantar dinheiro. Eu tinha feito alguns ensaios, algumas coberturas de casamento, aniversário. Então, quando eu fui lá pro Garden, eu já sabia que eu gostava de fazer esse tipo de coisa, de fotografia. E aí eu acabei agregando bastante coisa pro trabalho, né? Mas lá também você conseguia fazer o que foi proposto, que era o marketing ou não? Aí ficava para trás? Ficava um pouco para trás, Entendi. porque eles tinham um quadro reduzido de funcionários, né? Então, eu tinha que ajudar, assim, não tá... Fazia tudo. Não tá virando o atendimento na loja. Letícia, vem aqui, faz atendimento para mim. Cobre a pessoa no caixa. Então, eu comecei a ficar muito sobrecarregada mesmo de algumas coisas. E eu falei, não, acho que pra mim não vai virar. Não dá pra eu ficar 100% focada aqui. Mas ainda assim, era o que me dava renda, né? Fui contratada. Naquela época que você precisava. Fui contratada CLT e aí a renda ali era garantida, né? Meu seguro já tinha finalizado. Entendi. Só as outras coisinhas não tava dando conta, né? E aí, eles me efetivaram lá, me contrataram, né? Mesmo no Garden. E eu fiquei lá durante um período.
E aí você teve, nas coisas, você estava com a sua família ainda lá, ninguém trabalhava, assim, as crianças não trabalhavam, né? Seu marido trabalhava na época? Ele trabalhava, ele é CLT, ele tá na mesma área há 10 anos quase, fazendo administração de condomínio. Olha. Então, ele era o principal ali, cabeça responsável pela verba da casa. Mas sozinho também, Não dava. ele chegou a trocar de emprego algumas vezes, mas ele conseguiu ser registrado sempre, então manter um padrão de salário, né? E aí o meu era o complemento, eram as outras coisas, então assim, não dava pra eu ficar 100% parada com as coisas só nas costas dele, porque é um material de escola que precisa, é um Sim. trabalho pra fazer. É muita coisa. É São muita 4 coisa. pessoas. E os pets, os filhos, né? Nessa época eu tinha 2. Nessa época eu tinha 2. E aí é assim, é ração, porque eles são de porte grande, então é muitos quilos de ração que vai no mês, Muita brinquedo. coisa. Fora as coisas que destroem, né? Porque eles eram filhotes, enfim. Aí é sofá que come, é isso, Nossa. aquilo. Então. E aí você ficou nesse garden quanto tempo? Eu não lembro ao certo quanto tempo eu fiquei, mas foi um prazo bem curto, assim. Porque meu pai adoeceu, né? Nesse período. Eu já tinha perdido a minha mãe há 1 ano e pouquinho. E aí, meu pai veio ficando doente, assim, a gente acredita que ele teve depressão, não foi diagnosticado, mas a gente acredita, porque foram, acho que 43, 42 anos casado com a minha mãe. Então, ele ficou sozinho, e em 6 meses foi um período ali que ele se afundou bastante. Ele não deixava, ele era muito reservado, então ele não deixava a gente participar tão ativamente. Lá pro final, ele teve uma namorada, assim, que ajudava, aí eu vi meu pai uma outra pessoa. Ele reanimou bastante e tal. Mas ainda assim, você percebe, é nítido, né? Que uma pessoa não substitui a outra. E muitos anos de casamento, aí meu pai, ele teve esse quadro, a gente acredita, de depressão. Ele caiu, fraturou o ombro. Nossa. Nisso, meu pai, ele já era transplantado do fígado há muitos anos atrás. Minha mãe era viva, acompanhou todo esse processo. E aí, ele fraturou o ombro, né? Trazendo para agora, pouco tempo depois que minha mãe faleceu. Aí ele fez a cirurgia do ombro, né? Colocou no lugar, tudo. Aí ele infartou. Nossa. Aí infartou, aí fez lá num hospital maravilhoso de São Paulo, tudo pelo público, ele conseguiu. O médico do hospital, responsável do hospital, formou não sei quantas turmas, falou, não, a cirurgia dele é delicada, eu vou fazer. E aí ele foi lá e ele executou. Ele falou, olha, de 100 cirurgias que eu fiz, 101 deu tudo certo, foi sucesso. Então, meu pai fez também essa cirurgia, passou, enfim. Ficou bem. Ficou bem, fez tudo que precisava em relação ao infarto. E aí a questão do ombro não melhorava nunca. E não melhorava nunca. E aí ele foi indo para postos de saúde, todo público, né? Buscar tratamento, ajuda e tal. E aí, como não conhecia um quadro anterior do meu pai, aí o médico falava, ai, toma isso. Nossa. Aí ele fazia tratamento 15 dias, não melhorava. Ai, toma aquilo. Aí fez mais 15 dias, não melhorava. Quando a gente pegou, falou, não, chega, você vai pro hospital onde você fez todas as suas cirurgias e deixar que os responsáveis vão cuidar de você. Aí, quando ele foi, o fígado já estava comprometido novamente. Porque ele teve uma hepatite medicamentosa, que eles falam, né? Pela quantidade de remédios ingeridos que ele não poderia ter ingerido. E aí ele ficou lá no hospital, internado, aí ele saiu um período, voltou pro hospital. E aí nisso, eu pedi o afastamento do Garden, né? Eu pedi pra sair, porque eu falei, olha, eu perdi minha mãe não faz tanto tempo, e agora eu vou focar minha energia só pro meu pai. Porque eu já perdi um ente, eu sei que é doloroso, é difícil, não fiquei com peso de, eu podia ter feito mais, eu acho que eu fiz tudo que eu podia pela minha mãe. Mas do meu pai eu quero dar uma atenção mais, né, exclusiva, uma atenção redobrada. Aí falaram, não, tudo bem, você tem seu direito. E aí, nisso, essa namorada do meu pai, ela tinha um quiosquezinho, um quiosquezinho mesmo, numa garagem de ônibus, que ela fazia as coisas, bolo, salgado. No ramo de alimento. Isso. E ela vendia lá nessa garagem e aí deixava lá pro pessoal e era o período da madrugada.
E aí ela tava lá com essa banquinha, né, montada, e aí surgiu a oportunidade para ela ir para uma garagem maior, para ter um quiosque aberto ao público, porque esse era só para motorista, Era cobrador, exclusivo. exclusivo para funcionário. E aí ela conseguiu a oportunidade para um quiosque maior. E aí ela falou assim: "Olha, Lê, se você quiser assumir aqui, tudo bem, porque se você não assumir vai morrer". Aí eu pensei o quê? Mais uma fonte. Eu preciso de dinheiro para poder me manter, né? Então eu vou tentar. Ela falou: "Quem ia assumir é seu pai, mas como ele tá no hospital, nessa leva, né, não tá muito legal, assume, quando ele sair vocês tocam juntos, se fizer sentido". Falei: "Tá". Aí peguei, assumi, continuei no Garden, já tinha falado dessa questão de afastamento, então eu precisei fazer um horário diferente no Garden. Ah, eles não te deram o afastamento, mas reduziram o horário de É, trabalho. eles ajustaram. Ajustaram. Meu horário de trabalho era o mesmo, só os dias também eram os mesmos, só que o pessoal entrava, em horário comercial, eu fazia um pouquinho antes e saía um pouco antes também. Entendi. E era uma loucura, né, Letícia? Eu imagino que você trabalhava no Garden, visitava seu pai, cuidava dele. E depois ainda assumiu a garagem, era de madrugada, né? Era de madrugada. E aí foi aonde eu acho que eu mais trabalhei na vida, que eu não via o dia praticamente passar, porque eu emendava um trabalho no outro. Você não dormia? Não dormia. Era um trabalho no outro, às vezes eu tirava um cochilo no hospital, né? Porque eu ia visitar meu pai, como eu falei, só eu e um irmão pra gente revezar, ele também trabalhava. Então eu contei com a ajuda dos meninos em casa pra me ajudar a lavar a louça da garagem, que era bastante coisa. Era, sei lá. E você tinha que levar alimentos frescos também ali, era salgados? Era todos os dias, salgado Nossa. fresco, bolo, fazia cuscuz, o que dava pra fazer ali para poder, porque é um fluxo muito grande de pessoas que passavam E seu ali. pai gostou que você assumiu esse pai- quiosque que era... Ele não, assim, no começo, ele me emprestou o carro, né? Ele achava, porque desde então eu tirei a carta com 18 anos. Eu tava com quase 25 e eu não tinha dirigido ainda praticamente, porque ele tinha muito receio, né? E aí, nesse período, ele falou: "Não, tudo bem, eu vou te emprestar, vou te ajudar com dinheiro pra investir", porque ele acreditava que aquele negócio ia ser pra ele também. Entendi. Então, ele falou: "Vai, tenta, faz seu nome". Foi isso. Te incentivou. Me incentivou. E aí, a rotina tava muito pegada, muito pegada. Porque eu cozinhava durante o dia praticamente. Eu dormia no meu horário de almoço do Garden, que era bem próximo mesmo à minha casa. Então, eu levava 2 minutinhos para chegar em casa. Ao invés de comer, eu dormia 1 hora, dessa 1 hora de almoço, voltava pro Garden, finalizava minhas atividades, vinha para casa, é onde eu fazia os bolos, assava os salgados, fazia as coisas. Então, ali, mais ou menos das 4 até as 10, eu também tentava tirar um cochilo. 10 horas da noite. Vinha a rotina já de preparo, então equipar o carro, E colocar fora as o pai, coisas. né? Fora o pai do hospital, que às vezes, quando era meu dia de visita, eu entrava um pouco mais tarde no Garden. Aí eu ia pra garagem depois das 10, eu preparava o carro. Que loucura, Letícia. Ia pra garagem, ficava até às 6 da manhã, saía às 6 horas da manhã, ia pro hospital. Saía do hospital umas 10 horas, ia pro Garden e Isso assim durou era. quanto tempo? Fiquei assim, acho que uns 3 meses, 4 meses. Nossa, desgastante. Foi bem puxado. Além do emocional de estar vendo o pai ali, ele ficou bastante tempo internado, né? Ficou bastante tempo. Todo esse período, assim, meu pai tava dentro do hospital. E aí eu sentei com meu marido e falei: "Não, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso entender o que eu quero, porque não dá pra levar assim". E aí ele falou: "Meu, se eu fosse você, eu saía do Garden, é o que tá te consumindo mais", porque era de domingo a domingo. Nossa. A garagem ainda era de segunda a sexta. Eu falei: "Não, então eu vou conversar, vou pedir esse desligamento, né, de vez do Garden". E aí eu me desliguei, conversei, deu tudo certo lá. E aí quando eu falei pro meu pai, ele falou assim: "Ah, mas e a garagem?". Eu falei: "Não, pai, a garagem eu vou tocar. Eu vou seguir com o quiosque lá até que você melhore 100%, né?". E aí ele falou assim: "Ah, então tá bom". E aí eu fiquei focada na garagem mesmo, fazendo rodar ali o dinheiro e tal. E aí meu pai foi piorando. E eu tentando e meu pai piorando. E eu tentando e meu pai continuando internado. E aí teve um momento que ele falou assim: "Olha, filha, eu acho que assim, eu não tenho mais tanto tempo de vida. Mas eu vou ficar muito feliz e orgulhoso de saber que eu tô deixando uma filha empresária na Terra, né?". Olha, que lindo. E aí isso pesou bastante pra mim, assim. Aí pouquíssimo tempo depois também meu pai veio a falecer. Ele não saiu mais do hospital.
E aí eu fiquei tocando a garagem e pensando, eu falei, não, meu pai me deixou um legado, eu preciso honrar, né? Só que eu acho que ali bateu bastante, sabe? Meu psicológico, tudo. Foram perdas grandes da minha mãe, meu pai. Aí eu ainda tava no aluguel, aí eu tive que vir pra casa que era dos meus pais pra sair do aluguel. Então eu vim pra cá e muitas memórias, muitas coisas, Que aí sabe? fica um pouquinho pior emocional, todas essas memórias, né? Dentro de uma casa onde você cresceu, teve toda a infância, Foi adolescência. exatamente isso, pesou bastante pra mim. Aí eu já não tava mais dando tanta ênfase pra garagem como eu tava no começo. Aí comecei a faltar alguns dias, pelo cansaço mesmo, né? A rotina de hospital é muito Sim. puxada. A parte do Garden também me sugou bastante. Então aí eu comecei a faltar alguns dias. Até que eu cheguei pro gerente ali, né? O coordenador, enfim, da garagem e falei, olha, eu acho que eu vou precisar de um tempo, eu não consigo vir com tanta frequência. Meu pai acabou de falecer e pra mim tá muito difícil. E aí ele falou assim: "Não, a gente vai vendo o que que dá pra fazer. Pega um período, mas assim, eu não garanto. Se amanhã ou depois aparecer outra pessoa e for fazer os comes e bebes da galera aqui, eu preciso abrir as portas porque eles precisam comer, né?" Uhum. E era o único tempo que também eles tinham pra se alimentar ali, às vezes durante o dia de De movimento, trabalho. de Uhum. trabalho, né? Dos operadores. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu saí da garagem, fui deixando aos poucos, saí oficialmente. Fui morar na casa que era dos seus pais. Fui morar na casa que era dos meus pais, fiquei lá, fiz toda a mudança, foi bastante coisa. E aí logo que a gente mudou também, lembra que eu falei que tinha 2 pets, a minha cachorra fugiu dali, porque ela não estava habituada ao espaço, fugiu. E aí, pra mim, também foi mais uma perda, né? Nossa, Naquele momento. emocional tava totalmente devastado. Foi bem difícil. E aí eu falei, tá, agora que eu tô praticamente parada, zerada de renda, porque eu não tenho mais a garagem, já saí do Garden, não tenho o que fazer. Os meninos entrando pro ensino médio, Não a menina trabalhavam não ainda. trabalhava ainda. Falei, tá, preciso ver o que que eu vou fazer. E aí lembra que eu tinha pego a cliente, a primeira cliente lá pra fazer o marketing dela A menina do online. polidense. Isso. Aí a gente ainda se falava bastante, e aí eu falei assim, meu, acho que nisso tá uma oportunidade. Acho que eu vou focar nisso pra fazer um negócio mesmo, vou entender isso como um negócio, que foi um processo pra mim, né? Entender que isso poderia virar Aí um você voltou negócio. lá, você falou, não, eu vou lá porque aquela foi a abertura que eu tive e eu consegui. Porque eu falei, tá, é uma oportunidade. Eu vou fazer os meus horários, eu vou conseguir respirar, porque o dia que eu não tiver muito legal, eu não tenho um compromisso CLT ali que o chefe vai estar me impondo que eu preciso estar na Você foi empresa, no amadurecendo horário. a mentalidade empreendedora nesse momento. Fui. E aí eu entendi, falei, tá, eu acho que eu vou resgatar isso e vou tocar isso como de fato um trabalho, um negócio, oficializar, fazer contrato, colocar todas as coisas bonitinhas no lugar. E aí decidi. Falei, ok, então vou definir o nome, vou colocar as coisas em prática de fato. Aí coloquei. Essa minha amiga que sempre me dava apoio falou: Meu, é isso, vai pra cima, eu acho que tem tudo pra dar certo. E aí a gente começou, veio a pandemia. Logo em seguida. Logo quando vocês começaram, já veio, pum, a pandemia. Veio a pandemia, eu tinha, sei lá, 2 clientes. Tinha a Grazi e mais uma cliente e tentando ofertar a pandemia. Pra mim foi muito boa, na verdade. Eu já tava me habituando a trabalhar de casa, então eu não senti muito, né, ter que sair. Eu sentia porque, assim, de final de semana ainda a gente fazia alguma coisa, e final de semana ficar dentro de casa Sim, foi muito complicado. E também porque todo mundo ficou dentro de casa. E aí o nosso convívio era mínimo ali, cada um com a sua rotina, com os seus horários. sim, Aí, de repente, todo mundo preso dentro de casa, os 4. Mas aí foi mais uma lição que a gente teve que aprender a sim. lidar. E deu tudo certo. Aí comecei a ofertar meu trabalho. Comecei a ofertar posicionamento de mídia para pessoas, mulheres, empresas, sempre focado nas mulheres, sempre. Ou que fosse uma CEO, ou que fosse uma dirigente, alguma coisa assim, né? Que tivesse uma influência dentro da empresa, a gente ofertava. E aí essa minha amiga entrou para me ajudar mesmo nessa parte comercial, de Ah, então ela virou sua posicionamento. sócia. Ela virou minha sócia, que eu nem sabia, né, o que era uma sociedade, até vivenciar.
Aí ela veio, então veio a pandemia, a gente começou a vender bastante do nosso trabalho. E ele era dessa área de marketing, publicidade? Meu trabalho, na verdade, era a estratégia em si. E aí eu agreguei o social media. E né? ela? E aí ela fazia a parte administrativa. Então, toda a parte de contrato, entendi. financeiro, era com ela. E vendas também, comercial. E aí, a partir do momento que fechava o contrato, eu efetivava, iniciava comigo. Então, aí a gente elaborava a marca da pessoa e posicionava. Era isso. E aí, eu vendia bastante o social media em si, que é o que eu sou especialista hoje, né? Da parte de social media. E aí, foi indo. Aí, conseguiu 2, 3, 4, 5 clientes, começamos... Empresa crescendo. Foi crescendo. Aí, conseguimos 10 clientes, 15 clientes. Aí, eu falei, gente, acho que o negócio agora é um negócio. Aí, todo mundo apoiando, aceitaram, porque antes, nas minhas outras coisinhas, de uma venda de pão de mel, um restaurante que também surgiu nesse meio tempo aí, as vendas das roupas. Então, nunca era um negócio estruturado. Então, eu nunca tinha apoio. Né? Eu não me via como negócio, não via as coisas como negócio. Igual eu falei, você não tinha essa mentalidade, não estava madura para isso. E aí... Você precisou dessas experiências para chegar aí nesses 15 clientes. Sim, e aí quando eu vi que realmente, eu falei, não, acho que com 15 clientes eu tô virando um negócio. Aí que eu passei a acreditar mais e me vender mais e ter uma postura diferente. E aí, 15 virou 20, que viraram 25. Olha. E aí eu falei, eu preciso de um braço. Acho que 80% dos nossos clientes era de Belém do Pará. Nossa, aí, longe. Era de longe. E foi de uma mentoria que foi surgindo conexões, coisas. A gente conseguiu se inserir lá. E aí, essa minha sócia, né, falou, olha, vamos pra lá fazer uma visita. A gente já tem caixa hoje o suficiente pra gente ir lá passar uma semana. Vocês foram viajar pra lá, pra Belém? Nós fomos pra lá, trabalho. E aí, chegando lá, a gente conheceu uma cidade que era um ovo, muito pequena, que trânsito pra eles é... Outra realidade. Outra realidade. 30 minutos pra eles é quase 2 dias de trânsito. Pra gente é o comum, né? É verdade. E aí, eles têm pausa no horário do almoço, é muito legal. É uma cultura totalmente diferente. Eles param meio-dia, voltam às 2, 3 horas da tarde, os negócios locais, é bem diferente. Então, a gente quis sentir essa realidade, né? Eu falei, tá, então a gente pode ir, mas e o negócio aqui? O que a gente vai fazer? Como que a gente toca? Porque a gente vai estar longe. E os clientes daqui? Aí falou, não, então vamos contratar uma pessoa. Eu falei, até aí vocês não tinham ninguém. Não tínhamos ninguém. Era eu sozinha pra dar conta dos 25. Nossa. Falei, tá, vamos. Então a gente foi, fez seleção e tal. Aí eu falei, agora eu já entendi como negócio. E agora eu tava entendendo que o meu negócio precisava de expansão. E aí a gente contratou a primeira estagiária, um amor de pessoa maravilhosa. Ficou com a gente. Fomos viajar, ela deu conta de tudo. Perfeita. Olha. E aí nós, nessa viagem, conseguimos uma cliente que ficou interessada de agregar o que ela tinha de conhecimento para nós. Pra gente formar um produto, uma mentoria. Ela era da região ali, do ela Belém. era de Belém, Uhum. E aí ela implantou essa sementinha. Falou, o que vocês acham? Mais uma sócia para o negócio de vocês. Ela não fez, na verdade, ela não fez uma proposta de uma sociedade. proposta de sociedade. Ela só falou, olha, eu sou profissional disso, ela era contadora, sou profissional disso, e eu acho que você, com a administração, eu com a contabilidade e a Letícia com marketing, a gente forma ali uma base bem sólida para as empresas deslancharem. Pensa nisso e a gente conversa. Aí voltamos para cá. Aí, já com esse pensamento, né, de expandir, de melhorar, eu falei, olha, se eu conseguir ir terceirizando para estagiária, talvez a gente consiga ter essa ramificação. E aí, quando a gente chegou aqui, ela veio, depois de um tempinho, né, alguns meses, essa pessoa veio para cá, para São Paulo, para oficializar a proposta. fez a proposta lá no Belém e veio para cá. Isso, ela veio para oficializar. Virou sócia. E aí, ela veio com a proposta de sociedade mesmo, né, para entrarmos nós três como uma empresa só. E aí, eu falei, tudo bem, acho que dá pra gente experimentar. Vamos fazer ali um test drive durante um período e se der certo, a gente oficializa e entra o próximo ano, né? Que já estava se aproximando do final do ano. A gente entra o próximo ano com esse novo negócio aí, né? Tá bom. E aí, nisso, a gente voltou de Belém com alguns clientes na gaveta ali, né? A gente foi colocando eles em prática. Eu sei que a gente chegou a mais ou menos...
27, 30 e pouquinhos clientes. Olha, que 30 e legal. poucos clientes a gente tinha, fora os serviços pontuais, né? Uhum. Uma identidade, enfim, um site, a criação Já de tinha uma alguma empresa coisa. formada, fluindo e contratando. Isso. Aí conseguimos, oficializamos, aí ela veio para agregar, né? E só que não deu certo. Pouco tempo depois a gente percebeu que não deu certo. Essa sociedade, nós três, né, em sociedade. E aí eu preferi encerrar. Nossa, E aí, no auge, assim. de todos esses clientes, tudo, aí eu preferi, a Jéssica falou, olha, não dá pra mim. Aí eu preferi encerrar, eu falei, não, tudo bem. Então, se for pra tocar, eu toco sozinha daqui em diante. E aí, foi. Depois disso, eu passei por muito perrengue também Nossa, aí sozinha. você viveu o auge ali de onde vocês queriam chegar. E aí a sociedade, as coisas acabaram não dando certo. E aí como é que você fez? Você pensou em estagiária? Aí eu tive que rebolar mesmo, né? Pra dar conta de tudo. Porque a parte administrativa eu não sabia. Então, era Entendi. ela que fazia. Aí eu precisei falar, meu, olha, chega, eu vou ter que tocar, aprender. E aí eu fui atrás de aprender a gerar contrato, aí ir atrás do comercial e Que fazer tudo loucura. sozinha. Uhum. E aí foi mais um desafio pra mim ali dentro da minha empresa, da minha carreira, né? Que Foi legal, bem Jéssica. difícil. E hoje você se reinventou nisso tudo, né? Se superou. E hoje você toca sozinha a sua empresa. Hoje eu toco sozinha a minha empresa, a gente fala que a gente demitiu, né? Eu fui demitindo os clientes, fui também tirando os estagiários aos poucos, porque eu entendo meu compromisso com cada uma das meninas, né? Eram sempre meninas também. E aí eu fui desligando e fui falando, não, eu vou prestar mais atenção em mim, no que é bom pra mim. E fui... Se reinventando. Fui. E hoje você é uma estrategista de marketing digital. O que a estrategista de marketing digital faz? Olha, eu pego os negócios, eu entendo qual é a sua dificuldade e como que a gente pode te posicionar. E aí eu vou dentro da sua realidade colocando você no digital, né? Que eu me especializei no digital. Então hoje eu trabalho muito nas redes sociais, Instagram, Facebook, Google. E aí eu vou assim, de acordo com a sua necessidade mesmo. Entendi. E falando um pouco de empreendedorismo, já que hoje você se tornou uma empreendedora e superou tudo isso, o que você considera importante de estratégia no marketing digital para as empreendedoras? Olha, as meninas têm bastante dificuldade de posicionamento, né? Então eu acho que para elas o importante mesmo é começar, né? De alguma forma, precisa ter ali uma recorrência, precisa, enfim, ter um posicionamento ali, uma intencionalidade, né? Dentro do que você busca e começar. Não tem outro o que dizer, né? Entendi. Outra coisa. E falando de redes sociais, o que é importante nas redes sociais para as empreendedoras alavancarem os negócios dela? Olha, assim, elas precisam também entender, se entender, assim como eu tive esse processo de entendimento, se entenderem como negócio e entender qual é o público, aonde que está esse público, o que você está buscando, né, atingir. E aí, a partir disso, montar o seu planejamento, o seu cronograma, ter essa constância e, igual eu falei, intencionalidade. Você precisa saber para quem você está falando, aonde que você tem que aparecer e ir atrás, sabe? De buscar esse cliente de forma ativa nas redes sociais, porque ela é o maior meio de comunicação atual. Então, você sabendo usar ela a seu favor, você vai longe. E agora vamos falar um pouquinho da queridinha das empreendedoras, que é a rede social, que é o Instagram. Né? Você pode falar brevemente para a gente sobre o que postar o que postar no Stories, no Feed e no Reels? Você sabendo para quem você está falando, é muito mais fácil de saber qual é a ferramenta vai dentro do Instagram que vai atrair esse público. Nos stories, geralmente, falando de forma geral, as pessoas gostam de ver o seu dia a dia, seu cotidiano, o bastidor, por trás das câmeras. Então, você tá fazendo ali a sua maquiagem do dia a dia, seu skincare, aparece nos stories mostrando isso, porque conecta, traz relacionamento. No feed, você já traz uma coisa mais intencional ali, porque quem vê stories geralmente não vê o feed. São idades até diferentes. Entendi. Né? Então, você coloca no feed coisas que não querem que se perca. O Stories tem 24 horas. O feed, você fica ali por
tempo... Eterno, né? Pra sempre, até que você tenha a necessidade de apagar ou excluir, enfim. Então, traz aquele conteúdo... Vamos lá, o Stories, você entrega relacionamento. No feed, você traz esse relacionamento para um amadurecimento, né? E aí, o Reels, ele é mais expansivo, então você capta mais pessoas por ele, seja viral, seja... Enfim, a forma como você vai trabalhar os Reels é o que vai te mostrar para o mundo. Aí ele vai entrar, vai assistir seus stories, se fizer uma conexão, ele vai te seguir e vai seguir o seu conteúdo no feed também. Olha que bacana, que mais ou dica, menos hein, isso. meninas? Vamos anotar. E o que você considera de tendência que a gente tem que ficar de olho hoje nas redes sociais? As redes sociais, elas mudam muito rápido, né? Elas trazem atualizações quase que semanais, falando, do Instagram, semanais, mensais. Sempre tem uma mudança. Então, estejam por dentro dessas mudanças, sabe? É uma figurinha nova que apareceu no Instagram, utiliza daquela figurinha, é uma narração, é o Reels agora que tá em alta, ele apareceu, então... Faz com que aquilo se torne uma realidade para você e para o seu negócio. E é sempre legal falar que é importante trazer para sua realidade mesmo, para não ser algo forçado. Você não precisa fazer dancinha. Você não precisa... Você traz isso para sua realidade e faz com que seu público seja atingido por aquilo. Se surge podcast é uma ótima ferramenta. Esteja presente, esteja inserida Fica dentro do a dica, podcast. hein, meninas? É bem, bem importante. E quais os erros que você acha que as empreendedoras cometem ao tentar promover as suas redes sociais sozinhas? Olha, o que mais chega pra mim é: estou perdida. Estou Imagino. estagnada, não sei o que fazer. Porque às vezes não tem, de fato, essa estratégia por trás. Eu sei que é importante postar Reels, mas eu não sei como postar. Eu sei que é legal postar Stories, mas não sei como postar. Então, tendo esse planejamento, é muito mais fácil, né? 80%, Letícia, das empreendedoras que passaram aqui no Pod Café, a grande dificuldade delas é essa parte de fazer vídeos, né? O que você diria para essas mulheres? Elas têm, assim, a maioria que passou aqui é esse posicionamento na frente da câmera, de gravar. Você pode dar um conselho para elas? Elas já quebraram um tabu ali, que elas se posicionaram, então, aqui em frente a uma câmera. De gravar o podcast. Já é um começo, assim, sabe? É isso, é começar. Coloca a câmera, coloca o celular, escreve roteiro, escreve script. Hoje tem inúmeras ferramentas, inteligência artificial que tá aí para te dar todo o suporte, para você criar esse roteiro e criar o hábito. Porque é um hábito. Sim. A gente tem o hábito de tomar café todos os dias, gravar um stories também pode virar um hábito, né? É uma disciplina que te leva aonde você quer chegar. E não vai ficar bom do primeiro, tá? Você vai gravar o primeiro, não vai gostar, o segundo não vai gostar, o quinto não vai... O 10º talvez você não vai gostar. Grava 20 para gostar de um. Mas assim, posta. Coloca. Você é muito autocrítica. Todas nós somos, né? Autocríticas. É uma coisa que eu aprendi que quem tem medo do ridículo não vai viver o extraordinário. Então, por isso que eu tô aqui hoje fazendo podcast. Perdi o medo, perdi a vergonha. E é isso. A gente chega nos lugares onde a gente realmente quer chegar. Né, Letícia? Com certeza. E qual é o seu maior desafio como empreendedora? Olha, meu maior desafio tem sido convencer essas mulheres sobre isso. Eu imagino. Sobre educar mesmo, de falar, todo mundo é possível... tem esse potencial, todo mundo pode, é possível para todo mundo, né? Vamos usar as ferramentas que a gente tem e terceiriza, porque às vezes a gente não é bom em tudo, né? Não tem como a gente ser bom em tudo. Então, terceirizar mesmo, criar essa consciência. Até aqui eu consegui sozinha, mas a partir daqui eu preciso desse braço. Então, trabalhar, a gente tem essa facilidade de montar mesmo uma rede de mulheres, onde uma apoia a outra. Acho que é bem isso. E você tem algum projeto que você tá pensando em fazer? Algum projeto futuro? Eu tenho muitos projetos para 2025, né? Muita coisa que eu quero colocar em prática, já avisando isso, porque eu sempre trabalhei com mulheres. Só que ainda esse ano, ali próximo da data do dia 19 de novembro, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Olha! A gente vai fazer ali uma roda de conversa, uma troca, conexão, networking, né? Que eu acho que é muito importante. Eu quero participar. Tá convidadíssima. A gente vai vou colocar as informações nas redes sociais também. Fiquem ligadas aí, meninas. Para quem quiser acompanhar, vou ir liberando lá as informações. Letícia, está chegando o final do nosso bate-papo. Eu queria muito te agradecer. Parabéns pela história que você trouxe aqui. Uma história de superação. Você era muito nova, perdeu os pais, começou a empreender, começou a tentar e hoje você tem o seu negócio. Então, você está de parabéns. Obrigada por estar aqui no Pod Café. Obrigada. E eu queria te presentear com a xícara nossa aqui do Pod Café também. Obrigada.
Que presente. Espero que você curta e goste de um sabonete também da Saboreia Conexão. E agora eu queria te dar um espaço para você deixar uma mensagem para quem você quiser, falar para quem você quiser. Olha, então eu vou falar hoje para você que é mulher empreendedora, que passa por desafios, que às vezes acha que não é capaz, que você não vai conseguir sozinha, que, enfim, não tá vendo luz no final do túnel mesmo. Você é capaz de se reinventar, a mulher, ela pode tantas coisas ao mesmo tempo. Verdade. Ela é tão versátil. Então, não desista, não desanime de você, não desacredite do seu potencial. Faça por você, faça pelos seus também, né? Que muita mulher se apoia nos filhos, na casa, enfim. E não desista. A gente sempre consegue. Um novo amanhã sempre vai surgir. Verdade, então, gente. É um ótimo conselho. Não desistir. Obrigada, Letícia. Imagina. E eu queria agradecer também a Audrey, ela que fez a nossa maquiagem. Foi belíssima. Vou deixar o Instagram dela aqui. Ela também atende a domicílio e ela vai aonde você precisar para te deixar linda. E muito obrigada para você que ficou aí e assistiu até o final desse episódio. E ou que assistiu só um pouquinho, que deu um like, que fez um comentário. Eu desejo para você ótimos cafés e conexões. Obrigada.